Oi gente, tudo bem? Então, o grande drama de você gravar vídeo sem roteiro é que você precisa gravar metade do vídeo 2 vezes para perceber o caminho que você queria tomar. É que eu também não penso sobre o que eu vou gravar o vídeo, assim, algumas vezes, né? Quando eu vou gravar o vídeo, e aí eu vou descobrindo na hora. E eu acho que é a magia do YouTube, sabe? Principalmente agora que são 8 e quase 9 horas da noite. Não, mentira, são quase 8 horas da noite. E eu só vou sair daqui, tipo assim, 11h30, porque eu tô indo pro aeroporto hoje pra voltar pra Maceió. Tô em Vitória, Espírito Santo. Vim fazer uma residência artística aqui. Enfim, e aí papo vai, papo vem aqui dentro da minha cabeça, estou regravando esse vídeo. Qual é o lance? Quando o ser humano não está sendo paia, ele é massa demais. Eu estava começando esse vídeo contando das outras vezes que eu filmei, contando sobre uma galera me atormentando. Atormentando não. É porque eu tava de mau humor na hora, então ficou registrado muito amargamente no meu corpo. Mas o povo, tipo assim, sendo meio sem tato social, sabe? Não sei, é porque quando você tá viajando sozinha, às vezes as pessoas acham que você precisa de companhia, que você precisa de papo, e às vezes não, às vezes você só quer ficar ali paradinha, brisando num quadro de museu. Por que não? Enfim, mas aí eu percebi que não era esse o caminho do vídeo. Porque esse é o caminho, seria o caminho do vídeo se eu estivesse falando sobre quando o ser humano está sendo paia. Mas o caminho do vídeo é quando o ser humano não está sendo paia. E aí o ser humano é bem legal. E aí qual é o lance? Que depois dessa ida ao museu, eu fui pra outro museu, o museu ao lado. E eu cheguei lá e uma moça começou a me fazer um tour pelo museu muito rápido. E na hora eu dei uma desanimada. Pensei, pô, mais um museu que a galera vai ficar conversando comigo, mas que não vai dar pra eu, sabe? É porque eu gosto de prestar atenção nas coisas e eu preciso me isolar pra prestar atenção nas coisas. É uma coisa minha. E aí eu desanimei. Mas aí eu percebi que a moça tava sendo super simpática e que a moça não era o rapaz que tinha sido paia comigo no outro lugar. E aí ela me fez o tour. O museu era super pequenininho, era uma casinha assim de um artista de Vila Velha. Se vocês colocarem no Maps, em frente à prainha, a praça da Parque da Prainha, tem a igreja assim, aí tem um museu, a casa de memória aí do lado, tem esse museuzinho, eu esqueci o nome do artista. E aí acabou que a moça era simpática, o trabalho do artista é interessante. E eu, depois que ela fez o tour, eu comecei a ver por conta própria os detalhes da casinha. E aí eu fui vendo os quadros, e fui vendo os objetos, e fui vendo as pinturas nas paredes. E aí eu fui perguntar pra ela sobre umas rachaduras que tinham na tintura de um quadro, e perguntei se eram rachaduras propositais, porque desse quadro em específico elas eram verticais assim, e aí elas às vezes davam uma entortada, mas de outros eram como se fossem umas mandalas assim, um círculo, sabe, que iam aumentando. E aí eu perguntei se era dele. Ele queria fazer isso porque não era muito comum, tipo assim, a pintura é bem de retratar fatos, tipo assim, retratar lavadeiras indo para o rio, sabe? E aí eu também não entendo muito do contexto histórico e artístico dele. E aí perguntei. E aí ela falou que acha que foi o tempo.
E aí ela começou a comentar de um quadro que tinha na sala. E aí eu não lembro direito o que é que foi que fez ela chegar nesse caminho, mas que ela falou que o cara tinha muito dom, porque ele tinha conseguido, ele retratava a sombra muito bem e tal. E ela falou que era um dom. Aí eu falei, moça, será que é dom? Porque é estudo, né? Pode ser estudo também. Aí ela falou, mas assim, ele começou muito jovem. E ele foi contando a história dele, que ele foi pra Europa, passou anos lá na Europa como prêmio de umas obras que ele tinha feito aqui, não sei o que. Aí eu, mas ele foi pra Europa, tipo, mesmo que não tenha sido para estudar arte, eu dei uma enrolada, né, agora nesse. Não sei se foi prêmio de obra não, mas enfim, ele foi pra Europa. Mesmo que não tenha sido pra estudar arte, ele entrou em contato com a galera da Europa, então ele provavelmente viu coisa da Europa, né? Não. Aí ela falou, pode ser, mas eu também acho que tem um dom. E ela encucou com um dom. E eu queria saber onde isso ia chegar. Aí eu falei, Aí ela falou, veja bem, eu mesma tenho um dom de vender rifa. Um sobrinho meu nasceu com uma doença muito rara, que os remédios eram coisa assim de 20 mil reais, e eu comecei a vender rifa para pagar o tratamento dele. E eu vendi não sei quantas rifas, arrecadei não sei quantos mil reais lá no interior. E uma vizinha minha vendia rifa também, mas não arrecadava esse tanto não. Eu tenho dom de vender rifa. Aí eu falei, Aí ela falou, E aí ela disse que depois de uns anos também começou a vender rifa pra igreja e vendia um monte. E aí eu falei, moça, mas será que também não é necessidade, não? Tipo assim, que a gente aprende as coisas por necessidade, né? Você precisava, era o jeito que tinha pra pagar o tratamento do rapaz. Ela falou, pode ser. E aí a gente ficou nessa, o que é dom e o que a vida tá ensinando, sabe? E aí, isso tudo começou por causa da rachadura no pau. E aí, eu fui seguindo assim, e ela foi seguindo comigo, vendo as coisas. E tinha umas rachaduras assim na parede, e ela falou pra mim que o artista lá tinha pintado as paredes onde tinha rachadura pra disfarçar as rachaduras. E aí tinha uma pintura assim na parede meio apagada que a mulher dele pintou por cima, porque ele tinha feito, a mulher não gostou, e aí pintou. E quando tava ajeitando o museu, fazendo o museu memorial, né, da casa memorial, aí encontraram essa pintura por baixo da tinta da parede. E o banheiro, assim, ela disse, a moça que tava me fazendo o tour, ela que me mostrou, ela disse que ficou uns 15 dias desde que ela chegou na cidade, que ela conseguiu esse emprego de contar a história dele. Ela disse que ficava olhando assim no banheiro e achava que era azulejo na parede. E assim, passando rápido, ela disse que teve uma vez que ela olhou, parou, não era azulejo não. O cara tinha pintado a parede, tinha feito os padrões, os quadrados, como se fosse azulejo. Tipo assim, foi na mão. Era tudo tinta. E aí, juntou isso, juntou as rachaduras. Aí ela falou, não, mas assim, né, é coisa de artista.
coisa também de quem sabe viver demais, não é não? E aí a gente ficou conversando e eu achei até interessante o fato dele ter pintado os azulejos e de terem aquelas rachaduras na pintura, sabe? Alguma coisa com forma, com textura, não sei, me chamou a atenção. E aí no final, assim, ela ainda falou, eu saí do interior, vim pra cá, tava trabalhando como em obra, e aí consegui esse emprego aqui. Nunca na minha vida que eu pensei que eu tivesse o dom de ser historiadora. Mas aqui eu tô e tô gostando. Cara, mas eu achei tão bonito. E a mulher assim, acho que ela devia ter o quê? 50? A gente nunca para de aprender, não. Nunca, 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 nunca. E aí me marcou, sabe? Deixou um negocinho bom. Sei, eu fiquei pensando nisso. Ontem eu também fui assistir um espetáculo de uma companhia do Rio de Janeiro, a Focus. Todo com música do Roberto Carlos. Foi muito bom, muito bonito. E assim, o espetáculo falava muito sobre amor. Porque é Roberto, né? Roberto é romanticíssimo. Mas sobre várias formas de amor, vários modos em que o amor se manifesta. E aí de acordo com as músicas, né? E é muito, muito, muito bonito como a gente se molda a partir disso, sabe? Quando a gente presta assim atenção, é tudo muito sobre amor no final das contas. Não sei não tô afirmando não, é uma pergunta. Talvez seja, viu? E aí tinha uma parte que o pessoal saía do palco, interagia com a plateia. E aí uma moça foi interagir com a senhora. Nossa, foi a coisa mais linda. E depois eu descobri que era a avó dela, que ela tava dançando ali no Espírito Santo. Ela é daqui, ela tava dançando aqui, tipo, e a avó dela foi assistir e ela se emocionou. Ela sentou assim no chão enquanto o pessoal dançava no palco, que era uma cena. E aí eu vi ela enxugando assim a lágrima, sabe? Foi muito bonito. E no final eu recebi uma rosa. Vocês não acreditam? Porque eles terminavam o espetáculo com rosas nas mãos. Porque é Roberto Carlos, né? Cada um com uma rosa. E aí um bailarino me deu uma rosa. Um bailarino, inclusive, do Rio Grande do Norte. O único nordestino me deu uma rosa. Que é muito legal também. A gente não vê muito bailarino nordeste na cena e tipo, a gente tá sempre meio isolado, assim. É sempre a galera sudeste, sul, sabe? Mais pra baixo. Enfim. Não sei, e aí, sabe quando tudo vai juntando? E o espetáculo também me lembrou de coisas muito, muito bonitas que aconteceram, sabe? E anteontem, sei lá, eu tava em ligação com a Yuki e falando também sobre uma coisa. Sabe quando o choro vem aqui, mas não é choro ruim, é choro que a coisa foi muito forte, foi muito bonita? Aí é isso. Quando o ser humano não é paia, não tá na intenção de destruição, não tá na intenção de, sei lá, de passar por cima, cara, ele é massa demais. A gente é uma espécie com muita potência positiva. Demais. É que a gente vacila em muita coisa. Mas eu acredito de verdade nessa potência toda, viu? Às vezes eu desacredito, mas eu tenho buscado acreditar mais, porque me conforta.